Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, família, todo mundo com saúde e paz, que é o mais importante, né? Estamos aqui para mais uma aulinha da matemática básica, nossa disciplina que tá aí já na nossa 10ª aula, né? Vocês fizeram recentemente a avaliação, espero que todos estejam muito bem. E agora vamos também continuar, né, a nossa disciplina e, claro, continuar aqui repassando para vocês os conteúdos que serão abordados na nossa disciplina nessa segunda etapa. O que nós iremos tratar hoje, ou o que nós estaremos estudando hoje na nossa disciplina? Hoje nós iremos falar sobre função do primeiro grau. Ah, mas função do primeiro grau tem alguma coisa a ver com equação do primeiro grau? Tem muito a ver. O que nós vamos fazer agora é uma análise além, né, daquilo que nós já fizemos lá na equação do primeiro grau. Então, assim, a parte matemática em si, que é o cálculo da raiz que nós vamos precisar, nós já fizemos lá na equação do primeiro grau. Nós vamos rever aqui de forma rápida e aqui nós vamos fazer o estudo, o comportamento de uma função. Qual é a diferença de uma função para uma equação? Quando você tem uma equação, você atribui, a sua ideia é que você determine um valor que torne essa equação igual a zero, ou seja, a gente vai calcular a raiz dessa equação. E aqui nós vamos trabalhar o comportamento dessa função. Quando ela vai ser positiva, quando ela vai ser negativa, se é crescente, se é decrescente. Vamos verificar a representação gráfica dessa função. Veja que vai ser muito, mas muito tranquilo isso daí. Vamos lá, então? Vamos ver como é que seria? Então, vamos falar sobre função do primeiro grau, né? E aí, quando você trata de função do primeiro grau, você também lembra, né, que uma das nomeações dela, ou classificação, ou identificação, é por função afim. E a definição dela é muito semelhante à da equação, como eu já disse, a condição de existência também. Vamos lá? Então, define-se uma função do primeiro grau, ou função afim, a qualquer função f, uma função f qualquer, de reais em reais, ou seja, ela está definida nos reais, dada por uma lei de formação f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais e a diferente de zero. Veja que, se você pegar, em vez de colocar f de x igual a x mais b, e fosse ax mais b igual a zero, você está lá na equação. Então, o único cálculo matemático que nós vamos fazer aqui é o que nós já fizemos lá na equação do primeiro grau. O resto, né, a definição, a condição de existência dela é a mesma, a e b pertencem aos reais e o a diferente de zero. E aí, quando você pensa na função do primeiro grau, logo lhe vem na mente o quê? Calcular a raiz, né? Ou aqui nós vamos chamar raiz ou zero da função, ou zero ou raiz da função, dependendo da literatura que você buscar. Então, calcular a raiz ou zero da função é você calcular a raiz da função. E nós fizemos isso na equação do primeiro grau. O que nós fizemos lá? Nós pegamos uma equação e calculamos o valor que tornasse aquela equação nula. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, se você tem f de x igual a x mais b, e você quer determinar a raiz ou zero dessa função, você vai pegar a função f de x e vai igualar a zero. E quando você faz isso, você tem ax mais b igual a zero. Então, você tem a equação. E como que eu calculo? Lembra da equação do primeiro grau? Está aqui, menos b sobre a. Então, você consegue calcular a raiz ou raiz ou zero da função utilizando aquela formulazinha lá da equação, menos b sobre a. Mas nada te impede de você utilizar aquele método de isolamento da variável. Lembra lá também? Você isola x no primeiro membro, tudo que for termos independentes no segundo. Quando você começa a analisar essa função, ou a função do primeiro grau, e você vai calcular a raiz ou zero da função, você tem que pensar o seguinte: primeiro ela tem que estar na forma reduzida, né? E essa forma reduzida é essa daqui, ó. Essa notação aqui, ax mais b. Então, vamos ver um exemplo? Eu tenho esse exemplo aqui, olha. F de x igual a 3 vezes 4 menos 2x. Se eu pegar isso aqui, ela não está na sua forma reduzida. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever ela na forma reduzida. Então, f de x. E vou multiplicar, né? Ó, 3 vezes 4 dá 12. Ó, menos 3 vezes 2 dá 6. 6x. E aí, nós vamos calcular a raiz. Podemos utilizar esse método aqui, utilizando essa equação de recorrência, ou o método de isolamento. Buscando utilizar a lei de formação, essa forma,
você identifica quem é o valor de A e quem é o valor de B. Quem é o valor de A aqui? Menos 6. Lembrando que o valor de A é o coeficiente da variável x. E B é o termo independente, que nós vamos chamar isso mais adiante de coeficiente angular e coeficiente linear. E aí agora é só você calcular a raiz, né? X é igual a menos B, aí você vai fazer o jogo de sinal, menos B. Então você tem 12 positivo vezes o menos da forma, vai ficar quanto? Menos 12. Sobre o A, que vale quanto? Menos 6. Então, x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 positivo. Beleza? Um outro exemplo. Nós temos aqui f de x igual a 5, x menos 4, menos 6x mais 2. Então, primeiro eu vou tornar ela, eu vou colocar na forma reduzida. Então, eu vou agrupar aquilo que for semelhante. Então, ó, posso, esse 5x, eu posso agrupar ele, ou adicionar, ou subtrair ao menos 6x, que vai ficar quanto? Menos x. Ó. Esse menos 4 aqui, quando eu adicionar o mais 2, vai ficar quanto? Menos 2, tá aqui. E aí eu vou buscar os valores, ó. Valor de A, valor de B. Quem é o valor de A? Valor de A é menos 1. Valor de B, pessoal, é menos 2. E aí eu tenho aqui assim, ó, vou calcular utilizando essa fórmula, a equação de recorrência. Menos B, então é menos 2 que está aqui. Vezes o menos da forma, vai ficar quanto? 2 positivo. Sobre o A, que é quanto? Menos 1. Então, x é igual a quanto? X é igual a menos 2. Bom, mas eu estou aqui conectando a minha Starlink com alguém aí, e tá, a pessoa está pensando assim, poxa, eu sempre erro nesse jogo de sinal. Então, eu vou dar uma dica, né? Quando você tiver uma função do primeiro grau, que o valor de A e B, eles tiverem sinais iguais, seja tudo positivo, seja tudo negativo, se você enxergar isso aí, você já sabe que a sua raiz vai ser negativa. Veja que nesse segundo exemplo, A e B são negativos. Tá vendo? Eles são negativos. Se eles são negativos, ou se eles fossem os dois positivos, a raiz ia ficar negativa. No primeiro exemplo, quando eu coloquei na forma reduzida, ó, olha aqui, 12 menos 6x, A e B têm sinais trocados. Então, o que acontece? Logo, eles vão ter o quê? Uma raiz positiva. Então, sinais iguais negativos, sinais diferentes positivo. Sinais diferentes não interessa a ordem. Beleza? Vamos seguir? Bom, e a gente começa a pensar no gráfico da função do primeiro grau. Como é que seria o gráfico dela? Primeiro, a função do primeiro grau, ele vai gerar uma reta. Tá? E o que eu preciso para ter uma reta? 2 pontos. Como eu vou representar essa função no plano cartesiano, a função do primeiro grau, para que eu possa representá-la, e eu preciso só de 2 pontos, eu preciso de identificar aonde ela intercepta o eixo de x e aonde ela intercepta o eixo de y. E isso é muito tranquilo. Ela sempre vai interceptar o eixo de x no valor da raiz e o eixo de y no valor de b. Então, quando você pega esse primeiro exemplo aqui, o exemplo A, calculamos a raiz dela, vai dar 1/3. Quando nós representamos o gráfico, veja, ela vai interceptar o eixo de x. Esse valor aqui é exatamente 1/3. E esse valor aqui em y é exatamente o valor de b. Então, esse cara aqui, ó, esse valor em C, onde o teu gráfico interceptou o eixo de x, é exatamente o valor da raiz, que é menos b sobre a. Ó. E esse valor aqui é simplesmente o valor de b. Nesse segundo exemplo aqui, quando você calcula a raiz vai ser menos 2. Beleza, se a raiz é menos 2, vou representar graficamente. Veja, ela vai interceptar o eixo de x no menos 2, que é a raiz, e o eixo de y no valor de b, que é o menos 4. Então, o que eu preciso saber para representar uma função do segundo grau num gráfico? 2 pontos. O que eu preciso calcular? Calcular a raiz. O valor da minha raiz, eu vou lá no eixo de x, identifico. O valor de b, eu vou lá no eixo de y, identifico. E a hora que eu ligar esses 2 pontos, ou traçar uma reta por esses 2 pontos, eu já tenho o gráfico da função do primeiro grau. Mas por que tem um gráfico, né, um voltado para cima, outro para baixo aqui, diferente, né? Aí a gente entra no caso da monotocidade de uma função. Pessoal, o que é monotocidade de uma função? Monotocidade de uma função é quando você classifica ela quanto ela ser crescente ou decrescente.
A função do primeiro grau, ou a função afim, ela é estritamente crescente. Por que ela é estritamente crescente? Ou decrescente, claro, né? Ou ela só vai crescer, ou ela só vai decrescer. Por isso que nós tínhamos aqueles dois gráficos. Vou mostrar aqui agora. Então, eu preciso fazer algum cálculo para saber se a minha função do primeiro grau é crescente ou decrescente? Não, eu simplesmente olho o valor de A. A é positivo, é crescente. A vai ser negativo, é decrescente. Mas como que eu posso provar? Só porque A é positivo, ela é crescente, ou A é negativo, é decrescente? Aí você vai fazer o seguinte, toda vez que você pegar uma função que o A for positivo, se você pegar o f de x1, ele vai ser sempre menor do que o f de x2. Gelson, mas o que quer dizer isso daí? Vamos pensar aqui? Olha a função aqui, ó, 3x menos 1. Esse é o mesmo gráfico que nós fizemos anteriormente. Então, veja, se eu chegar aqui nessa função e falar assim, eu vou calcular aqui o f, ó, vou colocar aqui o f de 1. Mas eu vou calcular também o f de 2. Vou calcular também o f de 3. Veja que, em relação a x, eu estou aumentando. 1 para 2 para 3. Poderia ser de 1 para 5, para 10, para 1000, ou de menos 1, 5. Então, se eu estiver aumentando o valor de x, veja o que vai acontecer na minha função, hein, pessoal? Olha só. Quando eu pegar esse 1 aqui e substituir nessa função, no 3, no x, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Ó. Se eu pegar o 2 agora, substituir lá também no x, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Se eu pegar o 3, substituir lá na função, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então, o que eu posso dizer? Está vendo que eu estou aumentando o valor de x e está aumentando o meu valor de y. Então, por isso que se fala, quando a função é crescente, o f de x1 tem que ser sempre menor do que o f de x2. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo. E quando é que ela vai ser decrescente? Quando o A for negativo. Bom, se o A for positivo, ela é crescente. Quando o A for negativo, é decrescente. Mas eu quero provar isso. Como que eu posso provar? Eu faço o mesmo caminho que eu fiz agora para crescente. Então, eu tenho aqui a função menos 4, menos 2x. E aí, eu vou representar o gráfico. Nós já fizemos no slide anterior. Veja que ela interceptou o x em menos 2, que é a raiz, e o y em menos 4, que é o valor de B. Tá? Isso aqui nós calculamos no exemplo anterior. Bom, agora eu quero provar que ela é decrescente. Então, como que eu posso provar? Eu faço a mesma coisa. Se eu vier aqui, ó, escolher aleatoriamente, vou escolher aqui, vou pegar mais longe um pouco, 3, vou pegar um pouquinho mais longe, f de 10, pronto, aqui. Poderia ser negativo? Não tem problema. O que eu quero que vocês entendam? De 1 para 3 aumentou, ó. De 3 para 10 também aumentou, então estou aumentando os valores de x. Se eu vier agora e atribuir esses valores na função, lá no x, ó, pegar esse 1 aqui e jogar aqui na função, substituir. Menos 4 vezes 2 vezes, menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 4, menos 6. Ó. X valendo 3, então vou pegar o 3 e vou substituir aqui nesse x. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. Ó, tá aqui. Vou pegar o 10 agora, vou fazer a mesma coisa. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 20 com menos 4 dá menos 24. O que aconteceu aqui, pessoal? Tá vendo que quando o A é negativo, eu vou aumentando o valor de x, ó, e o meu valor de y está diminuindo. Eu parti de menos 6, menos 10, menos 24. Menos 6 é menor do que menos 10, que é menor do que menos 24. Então, nós podemos tirar mais uma conclusão. Quando a função do primeiro grau, o A for positivo, ela é crescente. Por quê? Porque ela é diretamente proporcional. Se eu aumento o valor de x, estou aumentando o valor de x, vai aumentar o valor de y. Quando o A é negativo, a gente diz que é inversamente. Por quê? Se eu vou aumentando o valor de x, vai diminuindo o valor de y. Uma outra forma de você analisar isso também é você fazer o seguinte análise, ó. Veja só, no eixo de x, quando eu vou deslocando o valor de x para a direita, eu estou aumentando. Ó, tanto para A positivo como para A negativo, eu estou aumentando. Então, vamos pensar aqui no A positivo. A cada vez que eu vou aumentando o valor de x, meu y vai subindo.
Por exemplo, se eu pegar esse menos 1 aqui, ele vai fazer par ordenado com alguém aqui, eu não sei quanto. Se eu pegar mais 1 aqui, ele vai subir, não, tá vendo? Então, cada vez que eu vou pegando um valor mais à direita do x, o meu y vai subindo. Então, crescente. Quando você pega a função decrescente, toda vez que eu vou aumentando o valor de x, ó, veja só, olha que interessante. Eu estou aqui, ó, 3, menos 3 deu aqui em cima. Se eu pegar o menos 1, ó, veio aqui embaixo. Tá vendo? Se eu pegar 1, foi lá embaixo, ó. Então, o que quer dizer? Que quanto mais eu vou aumentando o valor de x, vai diminuindo o meu valor de y. Então, isso dá para você classificar. Função do primeiro grau, o a é positivo, ela é crescente. Por quê? Porque se eu aumento o valor de x, aumenta o valor de y que eu vou encontrar. Quando o a é negativo, é decrescente. Se eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Bom, e aí, quando você pensa nisso daí, você pode também fazer o seguinte: eu posso representar uma função, o gráfico de uma função a partir da função, ou eu posso ter um gráfico e encontrar a função. Eu posso fazer o caminho inverso. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho essa função aqui. Lembra que para representar o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. E um ponto em cima do eixo de x. Lembra que quando você fala ponto, você tem que ter coordenada x e coordenada y. Um ponto sobre o eixo de x, você tem que esse valor para x é a própria raiz e o valor de y vai ser 0. Quando você tem um ponto sobre o eixo de y, o x vale 0 e o y vai ser o valor de b. Tá? Então, o y vai ser o próprio valor de b. Então, como que eu posso representar ou identificar qual é a função que gerou esse gráfico? Aí eu venho aqui, eu sei que a função do primeiro grau é isso aqui, ó, y ou f de x igual a x mais b. Então, eu tenho para ordenado, ó, x e y. E eu vou substituir. O valor de x eu vou colocar aqui, e o valor de y eu vou substituir aqui. Então, ficou 8, que é o valor de y, que é igual a vezes x, 0, que é o valor de x nesse ponto, mais b. Quando eu resolvo, b é igual a 8. Bom, vou pegar esse aqui agora. Vou pegar o 4, que é o valor de quem? De x. Vou substituir lá no x. Vou pegar o 0 e vou substituir no y. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou 0, que é igual a vezes 4, mais 8. Quando você resolver isso aqui, ó, matemática básica, né? Você vai ter que o a vale menos 2. Então, você encontrou o valor de A, encontrou o valor de B, agora só basta você fazer o quê? Substituir na sentença, né? No modelo, ou na representação formal da função do primeiro grau, e ter a tua função. Olha ali. Quem vai ser a sua função, então? Vai ser menos 2x mais 8. Viu aí que é tranquilo? Muito tranquilo aí, né, pessoal? Então, dá para você trabalhar, representar o gráfico a partir da função, e dá para você representar a função a partir do gráfico. Basta que você conheça, no mínimo, 2 pontos. Ah, e se esses pontos fossem fora dos eixos? Eu faria da mesma forma, tá? Da mesma forma você iria encontrar. Nós temos um exemplo aí. Então, veja só. Outro exemplo. Dada a função f de x igual a x mais 2, determine o valor de a para que a função de f de 4 seja 20. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale esse a aqui, que a hora que eu pegar o 4, substituir nessa função, o resultado dê 20. Então, eu vou lá, ó. F de 4 é igual a quanto? A 20. Então, eu vou pegar a função lá em cima. É a vezes x, que vale 4, mais 2. Isso tem que ser igual a quanto? Não tem que ser igual a 20? Quando eu resolvo, ó, 4a mais 2 igual a 20. Beleza. Vou calcular agora. Resolvendo isso aqui, olha, o 2 vem para o segundo membro negativo, ficou 18. O 4 vai passar dividindo, olha aqui. Então, ficou que o a vale quanto? 9 sobre 2. Então, se eu quero criar a minha função agora do primeiro grau, eu vou ter lá a função f de x, então vai ser quem? Vai ser o valor de a, que é 9 sobre 2, então 9 sobre 2, ó, vezes x, mais quanto? Mais 2. Ó, então, aqui está a minha função. Tanto é que se eu pegar o 4 e substituir aqui agora, ó, nesse x, tem que dar 20. Fazer o teste para vocês verem, ó, vai ficar 9
dividido por 2, vezes 4, mais 2. Ó, se eu pegar 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 mais 2 vai dar os 20 que nós vimos lá. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Então é muito tranquilo você trabalhar funções do primeiro grau. Vamos seguir? Veja, vamos ver outro exemplo? Agora eu tenho aqui, olha, dada a função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, tem que ser zero, porque vai deixar de ser a função do primeiro grau, e sendo que, olha só, quando eu utilizar o 3 na minha função, eu vou ter 5 como resposta, quando eu utilizar o menos 2, eu vou ter menos 5 como resposta. Mas o que eu quero calcular é o f de meio. Então, primeiro eu tenho que achar quanto vale A e quanto vale B. Então, eu tenho um ponto aqui já, pessoal, ó. Eu já tenho um ponto. F de 3 é igual a 5, seria eu escrever assim, ó. 1,3 e 5, ó. Então, eu vou lá. Aonde for o x, eu vou substituir por 3. Aonde for o y, eu vou colocar 5. Então, fica lá, ó, A vezes x, então A vezes 3, mais B, que eu não conheço, é igual a 5. Segundo ponto, olha, menos 2 e menos 5. Então, eu vou ter o ponto lá, ó, menos 2, e o y vale quanto? Menos 5. Ó. Faço a mesma coisa. Aonde for o x, eu vou substituir por menos 2. Aonde for o y, vai ser menos 5. Então, vai ser A vezes menos 2, que é o x, mais B, que eu não conheço, que é igual a menos 5. Aí eu passo a ter um sistema que nós já resolvemos lá atrás, na nossa aula de equações do primeiro grau. Lembra lá daquela balancinha que nós vimos lá? Se vocês lembrarem bem da nossa aula, se não, voltem lá e dão uma revisão. E aí, montamos o nosso sistema. Como que eu posso resolver um sistema? Lá nós comentamos, né, que nós podemos resolver tanto por substituição como por adição. Eu vou usar o método da adição. O que o método da adição diz? É você multiplicar uma das equações por um valor que seja possível você somar com a outra equação e eliminar uma das variáveis. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui e vou multiplicar por menos 1. Quando eu fizer isso, olha o que eu vou obter. Vai ficar menos 3A, menos B, menos 5. Quando eu somo essas duas equações, ó, somando as duas equações, o que vai dar? Menos 3A com menos 2A dá menos 5A. Esse menos B com mais B eu simplifico. Menos 5 com menos 5 deu menos 10. Então, o A vale quanto? O A vale 2. Achei o valor de A. Agora eu vou escolher qualquer uma das equações e vou achar o valor de B. Bom, aqui por opção eu escolhi a segunda equação. Então, eu peguei menos 2A mais B igual a menos 5. O A vale quanto? Não vale 2? Peguei menos 2, vezes o 2 que eu achei de A, encontrei de A, mais B igual a menos 5. Então, veja, aqui vai dar menos 4, ele vai passar para o segundo membro, o quê? Positivo. Então, por isso que ficou, ó, B é igual a menos 5 mais 4. Então, B vale quanto? B vale menos 1. E aí, se eu quero encontrar a minha função agora, quero criar a minha função, primeiro eu vou ter que criar a minha função para depois calcular o f de meio. Então, eu vou lá e vou montar a minha função. Ó, f de x, olha aqui. Vou montar a minha função, f de x é igual. Não é ax mais b, mas o a vale 2. Ó, 2 vezes x. 2 vezes x. Mais o b, que eu achei aqui, que vale quanto? Menos 1. Ó. Menos 1. Beleza. E aí, agora eu vou calcular quem? O f de meio, que é o que o exercício está pedindo. Ó. Então, eu vou vir aqui agora, vai ficar 2 vezes quem? Vezes meio, menos 1. Pessoal, posso simplificar esses dois aqui. 1 menos 1 vai ficar quanto? 0. Então, quando eu calculo o f de meio, o que eu encontrei é 0. Então, isso implica também que esse meio é o quê? É a raiz da minha função que eu obtive. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Bom, nós vimos representação gráfica, nós vimos cálculo da raiz, já tínhamos feito lá, nós vimos para você obter a função a partir do gráfico, nós vimos você obter essa função a partir de 2 pontos, que não sejam os pontos, né, sobre os eixos,
Porque veja que o exemplo passado foi sobre os eixos, aqui são pontos fora dos eixos, mas você resolve da mesma forma. Quando esses pontos estão sobre os eixos, fica bem mais fácil, né, para você achar o valor de A e de B. Você acaba não tendo que utilizar sistema. Agora aqui não vai ter jeito. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Nós já vimos que a função é crescente ou decrescente. E é para ela ser crescente, o A é positivo, decrescente o A é negativo. Por que é crescente? Porque se eu aumento o valor de X, aumenta o valor de Y. Por que ela é decrescente? Bom, um dos critérios, o A é negativo. Para provar algebricamente, numericamente, aumenta o valor de X, diminui o valor de Y. Mas agora nós vamos fazer o estudo dos sinais. É dizer quando a função é positiva ou negativa. Vamos fazer o estudo dos sinais. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, vamos lembrar, quando o A é positivo, a função é crescente. Então, quando você pensar nisso daí, indiferente, tá, pessoal? Indiferente de onde está passando o eixo de Y aqui, ó. Poderia estar passando aqui, aqui na própria raiz, em qualquer lugar, não interessa. Quando você quer analisar o estudo dos sinais, é você verificar se a função, aonde a função é positiva, aonde ela é negativa. Cuidado, não é o X positivo ou o X negativo. É você identificar o valor de Y que você obtém. Eu posso utilizar um valor para X positivo e ter uma resposta para Y negativo. Assim como eu posso utilizar um valor para X, né, um valor de X negativo e obter um Y positivo. Mas olha só que legal aqui, ó, que também existe uma coerência para você analisar. Quando você tem A positiva, a função é crescente. O teu gráfico vai ter esse comportamento aqui, ó. Vai ser esse comportamento, crescente. Beleza? Aí, o que acontece? Imagine que você tem uma parede passando bem em cima dessa raiz aqui, assim. Ela dividiu em duas partes. Direita e esquerda da raiz. Olha, quando a sua função é crescente, quando você olha à direita da raiz, se você imaginar ou representar o gráfico, seu gráfico está acima do eixo de X. Se você olhar à esquerda, teu gráfico está abaixo do eixo de X. E para eu ter esse gráfico, ele é cheio de pontos. Ó, são vários pontos que eu posso escrever. E cada ponto desse, eu preciso de um valor de X e um valor de Y. Ó, né? Então, toda vez que o A for positivo, quando você usar qualquer valor à direita da raiz, ou seja, na reta numérica, cuidado, ó, na reta numérica, você tem 0, você tem o 1, você tem o 2, você tem 3, aí tem 4, 5, 10, 1000. Da mesma forma, você tem menos 1, você tem menos 2, você tem menos 3. Então, veja. Quando você olhar à direita de um valor na reta de x, ele é sempre maior. Se ele é positivo ou não, é uma consequência. Por exemplo, se a minha raiz for menos 2, todo valor que está à direita dele, menos 1, 0, 1, 2, 3, e eu estou falando só dos números inteiros, mas poderia ser os números racionais, os irracionais, né? Todo valor que está à direita dele quer dizer que é maior, mas não necessariamente é positivo. Da mesma forma, se eu fixasse o 3, ó, o 3 é a raiz de uma função. Todo valor que está à esquerda do 3 é menor. Só que não quer dizer que se é menor tem que ser negativo. Então, toma muito cuidado. Então, quando você vai fazer o estudo dos sinais, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Tá? E aí, quando o A for negativo, você vai ter também a função é decrescente, e aí você vai ter o gráfico decrescente, que nós já vimos lá atrás. Se você imaginar aquela mesma parede passando aqui na raiz, ó, quando ele é decrescente, quando você olha à esquerda da tua raiz, o gráfico está acima do eixo de x. Isso implica que eu posso pegar qualquer valor para x, seja positivo ou negativo que estiver aqui, ele vai dar um y positivo. Quando você olha à direita, o teu gráfico está abaixo do eixo de x. Então, o que significa isso? Qualquer valor de x que eu buscar aqui e atribuir a minha função, vai me dar um y negativo. Então, é isso que vocês vão ter que enxergar para vocês fazerem. Pegando isso aí e fazendo um exemplo, aqui, ó, só para a gente analisar. Pegando essa função aqui. Veja, pessoal. Eu quero que a função seja positiva. Se o A é positivo, ela é crescente. Se ela é crescente, você só vai ter a sua função positiva à direita da raiz. Ó, só à direita da raiz. Por quê? Só à direita da raiz que seu gráfico está para cima. Aqui o y é positivo, aqui o y é positivo, aqui o y é positivo.
Então, se o A é positivo e você quer a função positiva maior que zero, você vai ter que usar um valor para x maior que a sua raiz. Como é que eu calculo a raiz? Menos b sobre a. Ó, aí você calcula. Ó, se você quer a função igual a zero, quando é que a tua função vai ser igual a zero? Somente quando você usar x igual a raiz. Então, x igual a menos b sobre a. Quando é que você vai ter uma função negativa? Ou seja, menor que zero. Quando você usar um valor para x, ó, à esquerda da sua raiz. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar qualquer valor para x aqui e atribuir a função, eu vou ter um y negativo. Então, quando eu buscar valores à esquerda da minha raiz, aí sim eu vou ter um valor negativo para y. O x pode até ser positivo. Então, vai ser menor que zero, só quando você for buscar valores menores do que a minha raiz. E aí eu vou usar aqui uma analogia, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Mas eu vou fazer isso depois que eu analisar para a função decrescente. Quando a função for decrescente, quer dizer que o a é negativo, aumenta o valor de x, diminui o valor de y, e aí você vai fazer o estudo dos sinais. Você pode ter a função positiva, você pode ter ela negativa, você pode ter ela igual a zero. Quando é que ela vai ser positiva? Veja, tá vendo que o positivo, ou seja, você só tem gráfico acima do eixo de x. Quando o a é negativo, à esquerda da sua raiz. Aqui o y é positivo. E você só vai ter negativo quando você usar valores à direita. E toda vez que você usar valores à esquerda de outro em relação a x, na reta de x, você analisa como maior. Se você usar à direita, à esquerda você analisa como menor. À direita você analisa como maior do que o seu valor de referência. Lembra da reta numérica que eu falei, ó? 3. Todo valor que está à esquerda do 3 é menor do que 3. Todo valor que está à direita do 3 é maior que 3. Não necessariamente vai ser tudo positivo ou tudo negativo. Se eu pego o 3 e fixo, a direita do 3 é tudo maior que 3 e positivo, coincidentemente. Mas a esquerda do 3 é menor que 3, mas nem tudo é positivo. Porque eu tenho 2, eu tenho 1, eu tenho 1,1, 2,9, entenderam? E aí você vai analisar. Então, eu quero que a função seja maior que zero. O a é negativo só é maior à esquerda da raiz. Todo valor que está à esquerda é menor. Então, o x é menor que a raiz. Ó, menos b sobre a. Eu quero que a função seja igual a zero. Quando? Quando o x for igual à raiz. Então, x igual a menos b sobre a. E eu quero que a função seja igual a zero, menor do que zero. Então, veja, menor que zero não está à direita? Então, o x tem que ser maior do que a raiz. Então, só para a gente fazer uma analogia aqui, para vocês, ver se fica mais fácil para entendimento de vocês, tá? Fazer uma analogia aqui para vocês. Olha só. Quando o a, olha só que interessante. Quando o a é positivo e a função é crescente, tá vendo que eu quero a função maior que zero? Maior que zero, ó, maior que x, diretamente, tá vendo? Ó, maior, maior. Quando é igual, não tem jeito, né? Igual, igual. Quando é menor, menor que zero, menor que a raiz. Então, quando a é positivo, ela é crescente diretamente. Então, se eu quero maior que zero, só posso usar valores maiores que a raiz. Menor que zero, só posso usar valores menores que a raiz. Quando você vem para a negativo, olha só, quando você vem para a negativo, inverte, ó. Eu quero que a função seja maior que zero. Maior que zero. Como é inverso, ela é inversamente, o x tem que ser menor que a raiz. Tá vendo que inverte, ó? Olha aqui. Quando é igual, não tem jeito, né? Igual, igual, ó. E quando você quer menor do que zero para a negativa, a função é inversa, é decrescente, você quer menor que zero e ela vai ter que ser maior que zero. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para ver se vocês conseguiram assimilar? Então, veja só. Eu tenho estudos sinais. Quero fazer o estudo sinais dessa função aqui, bem simples. Ó. F de x igual a 12x menos 8. Então, só quero estudo sinais? Mas vou fazer o seguinte. Nessa função, eu vou representar o gráfico dela também. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou identificar o valor de A e o valor de B. Quem é o valor de A aqui? O valor de A é 12. O valor de B é menos 8. Quando eu calcular a raiz, vai ser, lembra lá, menos B sobre A. Menos B.
menos vezes menos, ó, menos da forma com menos do 8 vai ficar 8 positivo, sobre o A que vale 12. Isso aqui eu posso simplificar, vai dar quanto? Vai dar 2 terços, que eu posso simplificar por 4. Quando eu represento o gráfico, vou representar aqui em cima, tá, pessoal? Mais espaço, ó, aqui. Então, o gráfico dessa função, ela vai interceptar o eixo de x, aonde? Na minha raiz. Quem é a minha raiz? 2 terços, né, pessoal? Coloquei 2 quartos aqui, perdão. 2 terços, né? Porque 12 dividido por 4 é 3 e não 4. Então, vai passar no 2 terços em algum lugar aqui, ó. Vamos pensar que o 2 terços está por aqui, ó. 2 terços, aqui. E vai interceptar o eixo de y sempre no valor de b, no 8, lá para cima. Aqui não está na escala, só para a gente ter uma noção. Então, esse aí é meu gráfico, olha aqui. Tá vendo? Lembra daquela parede que eu falei para você fazer o estudo dos sinais? Pensa nela aqui agora, ó. Olha ela passando aqui, ó. Olha aí. Beleza. Quando você olha na tua raiz e olha à esquerda da tua raiz, seu gráfico está para cima. Então, isso implica que a sua função só é positiva nessa região aqui todinha, ó. Qualquer valor de x que eu buscar aqui à esquerda do 2 terços, ou seja, menor do que 2 terços, vai ficar a minha função positiva. Quando eu olho à direita, ó, tá para baixo, então é negativo. Então está dizendo o quê? Que qualquer valor que eu pegar à direita da minha raiz vai dar um valor o quê? Negativo na minha função. Pegar o valor e substituir. Por exemplo, 2 terços. Se eu pegar 2 terços é menor do que 1, então vou pegar 1. Se eu vier aqui na minha função e substituir 1, ó, 2 terços, tá aqui, 2 terços, né? Beleza, então quando você pegar e substituir o valor, você vai verificar que a tua função aqui, ela vai ser negativa. Só que aqui, pessoal, agora que eu visualizei, tá? Olha só, hein? Eu podia falar que eu estava testando vocês, mas não é. Esse negócio de testar é coisa de professor mentiroso, tá? Não conta para os colegas. Pessoal, veja bem. Eu falei para vocês que vai interceptar o eixo de y no valor de b, né? E eu que errei aqui, gente. Eu estava testando vocês. Que nada, pessoal, errei mesmo, tá? Na hora de lançar aqui. Só agora que eu fui perceber, olha. Mas olha só, vamos lá. Ela vai interceptar o eixo de x. Olha só, ela vai interceptar o eixo de x na raiz. Quem que é a minha raiz? A minha raiz é 2 terços, então vai ser em algum lugar aqui. 2 terços. E vai interceptar o eixo de y em quem? Em menos 8, pessoal. Onde é que foi? Por que eu errei? Eu olhei aqui, ó. Pecado capital, né? Em menos 8, é aqui, ó. Por que eu identifiquei isso aqui? Porque, na verdade, o A é positivo. Se o A é positivo, a função é crescente. Então, não poderia ser lá no 8, lá em cima. Tem que ser no menos 8, que é o valor de B. Beleza? Então, recapitulando, intercepta o eixo de x na raiz e o eixo de y no valor de B. Beleza? Bom, quando você vem e faz aquela paredinha que eu falei para vocês, ó, bem em cima da tua raiz aqui. Quando você olha à direita, teu gráfico está para cima, positivo. Você olha à esquerda, teu gráfico está para baixo, negativo. Não é isso? Então, quer dizer, o que esse positivo, esse negativo está dizendo? Qualquer valor de x que eu buscar aqui, ó, à direita do 2 terços, jogar na minha função, substituir na minha função, vai dar um y positivo. Porque eu tenho que ter positivo para ter o gráfico. Ó. Aqui. O que está dizendo esse negativo? Que qualquer valor que eu pegar à esquerda do 2 terços e substituir na minha função, eu vou ter um valor o quê? Negativo. E aí agora fica fácil de eu fazer o estudo dos sinais. Então, veja, eu quero que meu y seja positivo. Eu quero que meu y seja igual a zero. E quero que meu y seja menor que zero. Na verdade, não é nem querer, né, pessoal? A tua função ela só pode ter 3 respostas. Ou ela é positiva, ou ela é negativa, ou ela é zero. Não tem jeito, né? Isso aqui só vai acontecer se, olha só, veja só, se o quê? Bom, agora eu vou pensar. Para que ela seja positiva, eu vou ter que buscar valores de x. Para que ela seja zero, eu tenho que encontrar um valor para x. Para que ela seja menor que zero, também vou buscar valores para x. Aí é só eu olhar aqui. Veja, quando eu olho aqui na minha função, ela está positiva, ou seja, o gráfico está acima à direita do eixo de x. Acima, à direita da minha raiz. Então,
todo valor que está à direita é maior. Então, x tem que ser maior do que quanto? Do que 2/3. Quando eu pego agora e quero que ela seja igual a zero, o x tem que ser igual a quanto? A 2/3. E quando eu quero que ela seja negativa, ela vai ter que ser o que? Vai ser onde? Não está à esquerda da minha raiz? O gráfico está abaixo à esquerda da minha raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar valores menores do que 2/3. Olha aqui. Está aqui. Vendo? Então, veja só. Veja que o A é positivo, ó, função nossa aqui embaixo, o A é positivo. Quando o A é positivo, ela é diretamente crescente, né? Aumento X, aumento Y. Quando você faz o estudo de sinais, ela também é diretamente. Olha aqui, ó. Maior do que zero, X maior que a raiz. Igual a zero, X igual a raiz. Menor do que zero, X menor que a raiz, que é diretamente. Beleza? Então, pessoal, corrigindo aqui, lembra que eu tinha feito aqui, né? E tinha ficado um menos 8 lá em cima. Eu olhei aqui, ó, nesse valor, foi um erro capital, né? Eu tenho que olhar o valor de B aqui, tá? Por isso que nós fizemos a correção. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Veja que é bem tranquilo, tá? Muito tranquilo esse conteúdo função do primeiro grau. Então dá para vocês pegarem os materiais, dar uma estudada, que vocês vão conseguir aí sobressair muito e muito bem aí a nossa disciplina. Beleza? Então fica aí, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.